É hoje, 7 horas da noite, terceira rodada do Brasileirão, jogo na Arena Condá, Chapecoense contra o Coritiba, duelo bem importante. Adversário de hoje à noite, o Coritiba é visto como uma pedreira no caminho da Chapecoense na Série A. A gente acompanhou o quanto eles se reforçaram. E, cara, é Série A, não vai ter jogo nenhum fácil. Não tem como falar, pô, esse jogo dá pra conseguir. Claro que não, a gente tem que ir pra todos os jogos. É uma coisa que a gente vem falando há muito tempo e teve até uma brincadeira um tempo atrás, me achava, pô, todo jogo é final. E, cara, infelizmente todo jogo é uma final, a gente tem que encarar assim. Depois do jogo contra o Criciúma no domingo, na segunda-feira, a maior parte do elenco descansou. Apenas alguns atletas fizeram trabalhos de recuperação física. Ontem, um treino breve apenas para correções pontuais, pouco tempo de trabalho para a preparação do jogo de hoje à noite contra o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro aqui na Arena Condá. Tem sido exaustivo, cara, tem sido muito cansativo. Agora na reapresentação, conversando com todo mundo ali, a gente vê que a gente está realmente bem mais cansado que o normal. É recuperar, acho que a preparação passa muito pela recuperação. Ter sido mantido uma base do que a gente já vinha fazendo foi muito importante para que a gente tenha um entendimento do que fazer até então, porque realmente a gente não tem tido tempo para treinar, para conseguir agregar mais jogadas, mais coisas para se fazer durante o jogo, então a gente tem mantido uma base que deu certo. Por conta disso, a análise do adversário, feita pela comissão técnica e repassada aos jogadores, acaba sendo ainda mais importante. A gente tem se cuidado bastante também na parte clínica, na parte médica, tanto de fisioterapia, tem ido até mais fisioterapeutas no hotel para dar um cuidado a mais. Então acho que tem sido isso, cara. A gente preocupar mesmo em se recuperar, porque o entendimento de estudo do adversário, estudo tático tem sido feito entre nós mesmos, a comissão tem passado isso pra gente e eles confiam muito na gente para que a gente possa estar adquirindo cada vez mais informações dos adversários para a gente corresponder dentro de campo. O líder do elenco chapecoense, capitão do time, garante que o técnico Gilmar Dalpozo, com seu jeito linha dura, tem a total confiança dos atletas para esta temporada de 2026. A confiança no Gilmar é total, cara. A gente, não só confiança, a gente tem muita gratidão por ele também. É um cara mais linha dura, é um cara que fala mais sério, que vai te cobrar, vai te extrair o máximo que você tem. Mas se você correr por ele, se você realmente acreditar no que ele propõe, não só ele, toda a comissão dele. A gente tem muito base de troca de confiança mesmo, um confiando no outro. Como tem sido nesses jogos, controle de carga e tudo, passa muito de confiança de comissão e atletas, então tem sido esse o segredo e a gente está fechado ao máximo. A gente fala muito que nada de fora vai interferir no nosso vestiário e é uma coisa forte que a gente tem, não só esse ano, vem vindo de anos anteriores para deixar o vestiário cada vez mais forte e a gente seguir nessa batida. E o meia Giovanni Augusto deve desfalcar a Chapecoense na partida de hoje. Ele teve uma lesão no finzinho do primeiro tempo do jogo contra o Criciúma, na Arena Condá. A gente está vendo ali bem no cantinho da imagem. E ele teve a lesão e acabou o primeiro tempo. Você vê aí que já é o intervalo do jogo. O Chapecoense não informou a lesão ainda, não informou qual foi essa lesão e também nem o tempo de recuperação, aí, o tempo que o Giovanni Augusto deve permanecer de fora. Portanto, o Jean Carlos deve ser o titular contra o Coritiba na noite de hoje. O Jean Carlos está entrando bem nos jogos, Badá. Tem muito 2 gols, uma assistência no Brasileiro. Se fosse uma escolha do Dalpozo, não seria surpresa. É verdade, o Jean tem dado conta do recado e aí é a importância de você ter no mínimo, o ideal até eu acho que é 3 jogadores, bons jogadores para cada posição. Que aí você pode eventualmente necessitar de uma mudança, como é o caso de hoje, e a gente fica mais tranquilo porque sabe que o Jean Carlos tem dado conta do recado, fez um golaço lá contra o Vasco, tem sido importante, está reencontrando o seu bom futebol aqui na Chapecoense, e isso é bom. Então, é mais um jogo de Série A. Bom lembrar que a Chapecoense joga hoje, dia 11 de fevereiro, pela Série A, e depois só volta a campo dia 12 de março. Vai enfrentar o São Paulo, lá em São Paulo. Teria um outro jogo contra o Bahia nesse meio tempo, mas o Bahia vai jogar Libertadores, então a Chapecoense vai ficar 30 dias sem disputar nenhum jogo da Série A. E a Chapecoense tem 4 pontos de 6 disputados. A Chapecoense conquistou até agora 4. Uma vitória contra o Santos, 4-2 aqui, e aquele empate contra o Vasco lá no Rio de Janeiro por 1-1. Se a Chapecoense conseguir vencer o Coritiba, e não é jogo fácil, é jogo difícil. O Coritiba tem um bom treinador, Fernando Seabra. Na última rodada, ganhou do Cruzeiro fora de casa. Tem sido um visitante muito indigesto o Coritiba. Estava lendo as matérias hoje pela manhã dos últimos 10 jogos. Claro que aí tem jogos da Série B e também do Campeonato Paranaense.
Inclusive o Curitiba, em alguns jogos, preservou os titulares no Campeonato Paranaense. Mas dos últimos 10 jogos tem uma derrota, que foi o ano passado, pela Série B. Afora isso, são 8 vitórias e um empate. Dos últimos 10 jogos fora, o Curitiba perdeu apenas um. Então é um time que tem qualidade, manteve alguns jogadores do ano passado, que a gente conhece da Série B, mas contratou outros jogadores de qualidade, com investimento alto. E é um time bem treinado pelo Fernando Seabra, que é um time que gosta de atacar mais, um futebol mais ofensivo. Então a Chapecoense tem que manter aquilo que vem dando certo até aqui, que faz com que a Chapecoense venha de 8 jogos sem derrotas, estando invicta na Série A, que é manter a pegada, manter a raça, a disposição. Isso a gente não pode se queixar do time. É um time que luta muito e hoje não vai ser diferente, vai ter que lutar muito. Procurar buscar um equilíbrio maior, não ficar só se defendendo, procurar ter um pouco mais de posse de bola, né, e de preferência pisar mais no campo adversário, chegar mais lá perto da área do adversário, ter um pouquinho mais de poder ofensivo para não deixar o Curitiba se sentir muito à vontade, muito em casa no jogo. Então, é um jogo importantíssimo. Depois desse jogo aqui, como eu falei, só vai voltar dia 12 de março, ainda para concentrar todas as atenções no Campeonato Catarinense, nos jogos finais. Então, o momento agora é de esticar a corda e precisa da união, da calma, da paciência dos torcedores. Série A não tem jogo fácil, Série A é sempre jogo difícil. Então, o torcedor, no último jogo contra o Criciúma, deu um show. No momento difícil do time, o torcedor apoiou. Hoje tem que fazer o mesmo. Tem que apoiar no momento bom, no momento difícil, para a Chapecoense buscar a vitória. Serão mais 3 pontos rumo aos 45 pontos que a Chapecoense precisa para garantir a permanência na Série A, que eu acho que é aquilo que todo mundo quer. Ô Badá, esse tende a ser o jogo mais fácil da Chapecoense até aqui no Brasileirão, ou isso é uma ilusão? Porque o Santos é um time extremamente tradicional, o Vasco é um time extremamente tradicional, investimentos bem maiores. Sim. Mas o Coritiba também tem um investimento considerável, mas é um considerado adversário direto contra o rebaixamento. Não é um investimento astronômico. O Santos, o Vasco, outros times, o São Paulo e outros que virão pela frente, são investimentos astronômicos perto da Chapecoense. O Curitiba veio da Série B junto com a Chapecoense, mas é um time que a gente sabe, tem maior poder de investimento que a Chapecoense sempre teve. Na história, o Curitiba sempre teve. A gente sabe, é de um estado grande, é um clube de tradição, já foi campeão brasileiro, mas se comparar a outros clubes, o investimento, a diferença de investimento não é tão grande assim. Mas é como a gente sempre diz, né? O investimento não entra dentro de campo. Dentro de campo é 11 contra 11, então tem que ter organização tática, tem que ter padrão de jogo, tem que ter atenção, concentração e ousadia. A Chapecoense tem que se impor. Está jogando dentro da Arena Condá e é um jogo para a Chapecoense somar os 3 pontos, ficar numa posição tranquila na tabela de classificação e ir para uma parada de 30 dias com 7 pontos conquistados, de 9 disputados. Seria um ótimo começo, né? Mas esperamos que possa fazer por merecer dentro das 4 linhas e com o apoio do torcedor.